Jacó, gente, ele é sem dúvida uma das figuras mais emblemáticas de toda a Bíblia. A história dele, vocês perceberam, né, não é uma história simples, linear, não é confortável. Desde o início, Jacó ele carrega uma tensão constante entre escolha divina e falhas humanas. Ele foi escolhido por Deus ainda no ventre de sua mãe, antes de ter feito qualquer coisa certa ou errada. No entanto, quando começa a agir por conta própria, faz isso de maneira profundamente problemática. Engana o pai, trai o irmão, rouba astuciosamente a bênção. Isso desperta o ódio de Esaú e obriga Jacó a fugir de casa para não ser morto. Percebam que a promessa ela existiu, mas o caminho é o quê? Cheio de desvios, sequências, dores, problemas. Agora, em Gênesis 31, chegamos a um ponto decisivo dessa trajetória que é importante a gente prestar atenção. Depois de 20 anos, eu repito, vivendo em Padã Arã, ele decide voltar à Terra Prometida. E essa decisão, ela, ela nasce de um conjunto de fatores muito sólidos. Primeiro motivo, ele vem, eu gosto de falar que vem de fora, as acusações dos cunhados. Os filhos de Labão, eles começam a acusar Jacó de ter enriquecido de forma ilícita, como se tivesse roubado tudo o que pertencia ao pai deles. Uma acusação leviana, justa, né? Mas naquele contexto muito perigosa. Quando um grupo começa a olhar alguém como usurpador, a violência ela costuma estar ali, né? Costuma parecer muito rápido. E Jacó percebe isso, né, como um primeiro motivo. O segundo motivo ele vem do próprio Labão. Jacó nota que o comportamento do sogro mudou. O tratamento era diferente, o clima era frio, desconfortável, estava carregado de desconfiança. Aquele homem que durante anos explorou o trabalho de Jacó, né, e aparentemente era tranquilo, agora passa a enxergá-lo como uma ameaça. A relação ela começa a se tornar insustentável. Permanecer ali, junto com Labão, era viver sob constante tensão. E tem mais um motivo. O terceiro motivo, que é o determinante, esse é o motivo determinante. Deus fala com Jacó. O Senhor ordena que ele volte à terra de seus pais e de sua parentela e reafirma a promessa feita 20 anos antes. Deitado lá no deserto, né, a cabecinha no travesseiro de pedra, quando Jacó estava fugindo de Esaú, dormiu em Betel. Ou seja, é uma ordem divina. Tá? Ele reafirma essa promessa e dá uma ordem divina. Tá? E não é mais uma decisão estratégica, né, pelos dois primeiros motivos, mas agora Deus está ordenando, vamos voltar. Próximo slide. Diante desses três fatores, acusações, hostilidade do sogro e a ordem de Deus, Jacó decide partir. E ele não avisa Labão. Há um problema, não avisa Labão. Ele foge em segredo. E por que, Vinícius, ele foge em segredo? Para Labão, Jacó não era um genro livre. Ele via Jacó como quase um escravo, um instrumento de trabalho altamente lucrativo. Apesar daquela lógica lá, né, dos cabritos malhados, ele ainda era lucrativo. E via Jacó uma pessoa sem autonomia, sem liberdade. Então fugir era a única forma de escapar. Tá? Ele era preciso sair daquele sistema opressor. Essa era a visão de Jacó. Não vou falar não, vou simplesmente fugir. Cerca de 3 dias depois da fuga, né, isso aí já no próximo lá de Jacó fugindo, Labão fica sabendo. E a reação dele, nossa, tô magoado. Não, isso não. Mas de alguém que perdeu o controle sobre um bem que ele julgava ser seu. Ele via, como falei, via ele como escravo. Então ele reúne homens, uma forma de comitiva, uma milícia, e parte em perseguição. E 7 dias depois alcança Jacó, na região montanhosa de Gileade. Mas antes que o confronto aconteça, olha aqui para você ver, ó, Deus entra em cena. Ele aparece a Labão num sonho, e a ordem é: não fale com Jacó, nem bem, nem mal.
não fale com Jacó nem bem nem mal. Ou seja, nada de ameaças, nada de promessas, nada de manipulação. Aquilo muda completamente o cenário. Labão, que vinha disposto a agir com violência, é contido pela intervenção divina. No dia seguinte, após o sonho, Labão chega até Jacó, segue a orientação de Deus, mas mesmo assim adota uma postura hipócrita. Ele se coloca como vítima da história, acusa Jacó de ter sequestrado suas filhas, de não ter permitido uma despedida adequada, de ter roubado a sua alegria com o pai, alegria com o pai e avô, oh meu Deus. Ou seja, Labão passa a reclamar exatamente daquilo que nunca fez em 20 anos. Nunca foi um sogro afetuoso, nunca foi um pai presente, nunca se importou com os netos, mas agora, no momento da despedida, tenta construir essa imagem. E ainda solta uma frase carregada de arrogância. Diz que tinha poder para fazer o mal a Jacó, mas não o fez porque Deus o impediu. Ou seja, ele admite que a perseguição é muito longe de conversar ou celebrar a paz. Aquela jornada de 7 dias até Gileade foi um caçado. Ele só não executa porque Deus interveio em um sonho. Como se não bastasse, Labão ainda acusa Jacó de roubo. Diz que seus deuses haviam sido furtados. Detalhe irônico é que Jacó não fazia nem ideia disso, gente. Né? Aparece na Bíblia, ele até assusta. Não fazia ideia. Quem havia roubado os ídolos era Raquel. E Labão, né, começa uma busca minuciosa. Vasculha a tenda de Jacó, a de Lia e a das servas, e por fim chega à tenda de Raquel, que era onde de fato os ídolos se encontravam. Eles estavam escondidos na cela sobre a qual Raquel estava sentada. E quando Labão se aproxima para procurar ali, Raquel diz que está menstruada. Essa a Bíblia fala dessa forma. Isso foi uma estratégia dela, pois dentro da cultura da época, nenhum homem podia tocar em uma mulher nesse período. E tudo sobre o que ela se sentasse era considerado impuro. Então, na cabeça de Labão, olha para você ver o que ele pensou. Mesmo que Raquel pudesse ser tocada, é impossível que seus deuses estivessem debaixo dela. Pois, como eles eram seres poderosos, eles não permitiriam se tornar impuros. Esse foi o pensamento dele. Portanto, nós temos nesse ponto uma grande ironia. Né? E a narrativa bíblica faz questão de expor o quão ridículo era essa idolatria. Depois disso, vem uma das partes mais fortes do capítulo, o desabafo de Jacó. Pela primeira vez, ele fala tudo o que estava guardado ali no interior dele. Né? Sem saber do furto, Raquel afirma sua inocência quanto à roupa. Depois, ele faz algo ali, ele presta um relatório completo de seus 20 anos de serviço. Fala do trabalho incansável, da vigilância constante, das perdas que teve de ressarcir do próprio bolso, dos rebanhos atacados por feras, dos furtos de dia e de noite, da exploração contínua, a qual deixa claro que foi tratado como escravo, que trabalhou sem descanso, que sofreu injustiça constante. Então conclui com uma afirmação: a riqueza que ele possui não veio de Labão, mas de Deus. Foi Deus quem viu sua aflição, quem o protegeu e quem o fez prosperar, apesar de toda exploração. Depois de tudo isso, Labão percebe que não tem mais como sustentar o conflito. Ambos sabem que são família, sabem que a hostilidade só geraria mais destruição, então decidem fazer uma aliança de paz. Essa aliança é formalizada em 4 etapas. Primeiro, erguem uma coluna como memorial, depois oferecem um sacrifício, comem juntos, né, selando o acordo, e por fim invocam o nome de Deus como testemunha da aliança. O local recebe o nome de Galeed, que significa torre de vigia ou torre de observação, um marco que serviria como um limite, né, e lembrança daquele pacto feito ali. E Gênesis 31 ele termina mostrando. Opa, desculpa. Vou montar meu microfone, acabei batendo não. Gênesis 31 ele termina mostrando que Jacó ele não sai de Padã apenas mais rico em bens, mas também mais consciente de sua história.
Ele ainda, longe de ser um homem plenamente transformado, mas também já não é o mesmo enganador do início. Ele enfrentou exploração, justiça, medo, confronto. E, acima de tudo, enfrentou a proteção de Deus em um momento em que tudo poderia ter terminado em violência. A promessa segue de pé. Retorno à terra prometida já começou. O caminho, né, o caminho de Jacó ainda está longe de terminar. A maior prova da sua vida o aguarda, que é a do próximo capítulo, o encontro com seu irmão Isaú. E aí, como será?